Já estamos? Já estamos. Já estamos. Já estamos. Uma boa noite a todos. Buenas. Como estamos hoje? Estamos bem no Estamos dia bem? de hoje? Estamos Tudo bem. em ordem. Tá bem melhor Boa agora com noite. essa chuvinha. Tá chovendo? Aqui chuviscou, choveu pesado e daí chuviscou. Pra tá. sanar o calor horrível. Tá. Você tá em São Paulo agora? Ou tá... tá em São Paulo. Boa. Bem, então, uma boa noite a todos. Estamos aí começando mais um Clube Botas, o clube do filme da The Best. Dessa vez com uma semaninha de atraso, que é o padrão nosso. A gente sempre tem essa semaninha aí de... A gente fala que é de 15 em 15, mas na verdade é de 20 em 20. Eu tô pensando seriamente em mudar o que eu escrevo lá no YouTube, falando que é quinzenalmente, pra... de O duas em quinzenal é o duas. wishful thinking, né? Mas só acontece isso aí. Mas é isso. Bem, vamos dar os nossos boa noite aqui para os nossos sapateiros cinéfilos, começando com ela, P. Marques. Por favor, dê seu boa noite para as pessoas. Boa noite, pessoal. Seguindo com ele, que está ali com o microfone mutado por enquanto, Faero, dê seu boa noite para as pessoas. Boa noite a todos. Terça-noite a minha namorada tá fazendo aula de italiano, então eu vou ficar mutando um pouco o microfone, senão vocês vão escutar os italianos ali. Italianos. Já começamos falando espanhol e depois já emenda o italiano e depois um francês. Escutando ela, eu tenho quase certeza que boa noite é buonasera. Buonasera. Você é uma parlare in italiano. Olha, que isso aí. Relembrem Matheus, esse por favor, momento mais já- tarde que eu tenho... Já pode dar sua boa noite para as pessoas em italiano, se você quiser. Eu não vou dar um buonasera a tutti, porque aí faz anos que eu não falo italiano, então vamos parar por aí. Por sinal, falar que Close me deu um tilt na cabeça, porque em trechos eles estavam falando, meu Deus, eu acabei de dar um baita no trovão. Um baita de um raio. Porque a galera falando em Francês? holandês e francês é tipo... Belga? É belga? É belga, né? Acho que é belga. De toda forma foi tipo... Fiquei confuso. Esse é um negócio que eu e a gente ficou um tempinho no começo do filme. Ué, eles estão falando francês? Eles estão falando belga? O belga é parecido com o francês? O que tá acontecendo aqui nesse filme? Foi uma das conversas que a gente teve aí quando tava assistindo o filme. E o treinador lá do time de hockey, ele tá falando em belga e sempre gritando muito agressivo, e por algum motivo isso me deu muito um tilt na cabeça também, assim. Toda hora que ele tava falando, eu não sei, eu achava muito estranho. Eu jurava que ele tava falando inglês, então... Eles jogam umas frases assim no meio. Isso era pior, tinha algumas expressões em inglês no meio, assim, sei lá, blá, 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 blá. Pô, me dava muito tilt. Sim. Enfim. Bom, vamos começar aí com um pequeno resumo, uma sinopse básica do filme. A pessoa que sugeriu o filme pode dar ali uma sinopse rápida. Falou qual era o filme? Acho que não, né? Não, Bom, exatamente. Mas Essa não tem noite. problema. A Peixe Por quê? emenda. Porque eu quero já chamar o nosso participante externo, que Olha, fez uma pequena introdução. A gente já faz aí a boa noite. Beck! Eu vou trazer. é verdade. Vai lá. Deixa eu abrir o tweet. É verdade. A gente tem É o que- tempo do delay de eu chegar lá. Não é que tem propaganda nesse negócio. Ah, verdade. Nossa, verdade. Vamos enrolar Quando por você mais falou 20 segundos. participante externo, eu achei que vocês tinham convidado alguém pra participar. Que era tu, né? Que estava... como fala quando tá fora do país? Quando é um jornalista
correspondente externo. Correspondente internacional. Internacional. Eu vou modificar a tela aqui rapidamente para que possamos. Ó, eu gosto que o Beck tá cada vez mais profissa no vídeo dele. Que agora ele voltou a usar os. Como fala? Vou colocar uma telinha aqui, um. Tá Background. editado. O Wondershare Filmora. É, filho. Agora sim estou... Patrocina nós, Wondershare Filmora. Podemos começar? Vou botar aqui o videozinho dele. E aí, pessoal, Caraca, 23 Beck minutos. aqui. Esse o Beck falou Hoje bastante. a gente está aqui para falar sobre Close, um filme que mostra como pré-adolescente é um bicho complicado. Mas falando sério agora, o filme é uma história de dois amigos muito próximos, tipo, como uma amizade, e como essa amizade pode ser vista por outras pessoas e como essa visão de pessoas externas também pode acabar influenciando nessa amizade. Assim. Então, é mais ou menos como o ambiente pode moldar a pessoa e a pessoa pode mudar o ambiente. É sobre isso, assim, eu achei. E agora, começando aqui com as minhas expectativas pro filme, né? Honestamente, eu não tinha visto o filme ainda, nunca tinha ouvido falar sobre ele e não tinha uma expectativa muito grande. Assim. No começo do filme, eu criei uma expectativa do filme, achando que ele seria mais ou menos um drama adolescente, sabe? Aqueles que a gente... de coming of age, acho que chama assim, quando ele começando a amadurecer, descobrindo o mundo adulto, por assim dizer, e tendo um plano de fundo ali, mais ou menos da sexualidade, dos protagonistas, tudo, e achei que o filme ia ser sobre isso. Assim. Então, essas eram minhas expectativas quanto ao filme. Já vou começar logo dizendo que... Terminando as expectativas de Beck, acho que a gente já pode voltar. Puxarei o Beck várias vezes ao longo da stream aqui. Já aproveitou que o Beck acabou de dar a sinopse do filme e falou qual é o filme. Tá bom? Acho que a gente pode seguir com as nossas expectativas e acho que pelo que a gente conversou no último clube do filme, ninguém tinha assistido o filme já, né? Então essa não adianta muito. Eu acho que vai ser mais qual era a expectativa de vocês ao iniciar o filme. Então, podemos começar com Matheus, por favor. Minha expectativa era que... bom, vamos começar por partes. Primeiro que existe um trope, não sei a tradução ideal para trope, que se chama Bury Your Gays, que é basicamente, tipo, se você vai apresentar um romance não heterossexual na sua história, em algum momento um dos personagens vai morrer. Essa é a... Capaz. Tem essa tropa, né? Tropa? Tem essa tropa, Vamos... É tipo a esposa, a mulher na geladeira. Sempre... Complicado. Mas então, existe essa trope de tipo, esse lugar comum, esse estereótipo, esse tema recorrente, eu acabei de googlear isso. Que é tipo, por muitos e muitos e muitos e muitos anos, quando você introduziu um casal homossexual. Rapidinho, eu acho que ainda tá no... Ah não, desculpa, foi mal. Ok. Você falou mutado várias coisas, não sei se... Não, eu que fui burro aqui e tava com a stream pausada, eu achei que não tinha voltado a tela. Eu que fui burrão. Foi mal. Enfim,
Aí é isso, existe essa trope de tipo, beleza, se você vai colocar um romance gay, algum dos homens vai ter que morrer, algum dos personagens, um romance homossexual, algum dos personagens tem que morrer. Porque ainda isso vem de muitos anos. Porque, tipo, não, é um negócio fadado ao fracasso, porque blá blá blá. Existe toda a conceituação teórica e de tipo societal do negócio. Enfim, fazendo todo esse preâmbulo pra falar que quando eu vi o trailer do filme, a primeira coisa que eu pensei é: beleza, a gente vai fazer um romance, um filme coming of age de crianças que estão descobrindo que talvez eles sejam mais do que amigos e que na navegação do negócio todo eles vão sofrer muito por alguma razão. E alguma coisa vai acontecer, e daí eles vão, tipo, descobrir que não, eles realmente gostavam um do outro de uma forma não platônica, necessariamente. E daí alguém ia morrer. Então, quando eu entrei pra assistir o filme, foi isso, assim, tipo, falei, não, beleza, é esse suspeito que essa seja a sinopse desse negócio. E aí, eu não vi sinopse nem nada, vi, assim, a capa e falei, é isso aí. Então, eu fui bastante surpreendido no decorrer da história. A gente entra na história depois, mas eu fui bastante surpreendido na montagem da história quando descobri que nada disso se consolida dessa forma. Então, fica aquele... ok. Chorei horrores, então é isso. Spoilers. Spoilers. Um dos comentários da B que ela fez durante o filme falou assim: eu só escolho filmes que fazem a gente chorar. O que está acontecendo? Meu objetivo é fazer o Matheus se debulhar em lágrimas. Brincando, não é intencional, não. Se você puder seguir com as suas expectativas. Então, as minhas expectativas eram bem boas, na verdade, porque eu já tinha visto alguns canais aí recomendando. Não exatamente recomendando, ele nunca foi um filme que aparece como, nossa, revolucionou tal coisa. Ele nunca apareceu como um grande achado nesses vídeos. Mas todo mundo que falava bem, e de uma forma bem agradável, assim. Mas, eu fui alimentando essa vontade de assistir o filme. Mas aí acabou que eu fui vendo... Eu não cheguei nem a ver o trailer, mas essas críticas acabaram deixando meio que enviesado pra onde que o filme ia, né? Porque aí a pessoa fala assim, porque aí acontece um negócio. Aí você meio que, o negócio acontece agora, então você meio que sabe. Assim, vai pegando no ar. Então eu já tinha, talvez o elemento que teria de surpresa não conseguiu me pegar tão bem assim, mas é minha culpa mesmo. Mas tinha uma expectativa muito boa do filme. Eram suas expectativas iniciais? Não tinha muito não, assim, eu acho que eu tive a expectativa de que seria um filme muito bonito, sei lá, depois de ver o trailer, assim, e que seria muito emocional, mas acho que o trailer dá um pouco dá a impressão que, assim, é uma história, tipo, talvez sobre os dois meninos descobrindo que, sabe, tipo, talvez eles são gays, talvez eles estão apaixonados um por outro, talvez seja alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo, o trailer também não vai 100% nisso, assim. E daí eu fiquei meio assim, tipo, ok, claramente é um filme sobre essa relação desses dois meninos, mas eu não sei muito bem pra onde isso vai. Mas provavelmente eu vou ficar emocionado. E aí, meio que essa expectativa que eu tinha, mas não tinha muito, assim, eu não sabia muito bem o que esperar, não. Bom, já comigo eu tô numa vibe de não ver nada sobre os filmes, até filme que a gente tá indo no cinema, eu simplesmente não tô vendo nada, não tô vendo trailer, tô só indo e assistindo o filme. E a única coisa, eu tinha uma sinopse bem básica que a Bi falou por cima pra mim, dos dois filmes que ela estava pensando da outra vez, então
tinha uma ideia bem por cima. E eu sabia que era um filme que estava na MUBI, então isso acaba gerando uma expectativa de que vai ser um filme diferente, né? Eu acho que a minha expectativa estava mais nessa, assim. Esse é um ponto interessante, né? O fato da gente usar muito streaming hoje, cada streaming pegou uma carinha, né? A gente meio que acha, é igual falar assim, vou ver um filme da A24, a gente já imagina alguma coisa, assim. Sim, é verdade. Um terror psicológico e tal, pós-horror, isso aqui da A24. Mas sim, aí da MUBI, assim, a gente assistiu alguns filmes da MUBI recente, assim, foram todos filmes muito bons, eu gostei bastante. Então, a expectativa é de que esse filme também ia ser um filme com uma história legal, com cenas legais, né? Tipo, um filme bem feito. E vai chegar depois, assim, achei um filme bem feito. Eu tava esperando que fosse um filme, fosse isso. Bom, a gente pode seguir agora com qual que é o... Alguém quer falar sobre qual que seria ali o core da história? Aí eu vou trazer de novo o Beck. O Beck fez um vídeo completinho, só o vídeo dele já é um vídeo de... Então vamos lá, vamos lá novamente. Vamos para o Beck. Ele quebrou legal minhas expectativas, assim. Se tornou, pra mim... Ai, peraí que eu acho que eu não puxei ele. Tá. Saiu só o áudio, né? Mas agora foi. Em certa parte do filme vira outra coisa, se transforma um filme bem mais intimista, assim, do que ele estava se propondo no começo. E mais tarde, depois eu vi o trailer e depois eu achei que dá mais ou menos um spoilerzinho do que acontece. E às vezes eu acabo tirando um pouco da surpresa que vem com a reviravolta que eles vêm no começo, lá mais pra metade do filme. Mas vou começar aqui do começo, né? Então vamos lá. O filme começa conta a história de dois amigos, o Léo e o Remy, que estão ali mais ou menos na fase da pré-adolescência, entrando na adolescência, e os dois são muito amigos, cara, muito amigos mesmo, assim. Isso eu achei legal. O filme não deixa claro a sexualidade dos dois. Quer dizer, ele não deixa claro a sexualidade dos garotos, assim. Mais pra frente a gente pode até ter uma confirmação ou outra, mas acho que aí vai mais da interpretação de cada um. E é isso, assim. O filme deixa a gente pressupor que os garotos podem ser gays ou não, mas assim, ele em nenhum momento ele chega a bater o martelo. Ele deixa isso pra a gente presumir por conta própria. E agora, assim, falando um pouco do... Bem, interessante esse ponto. Alguém quer evoluir um pouco mais sobre o que o Beck falou? Tem alguma coisa que queira comentar sobre? Eu posso falar alguma coisinha. Assim, eu concordo com o Beck em alguns pontos, assim. Por exemplo, assim, ele dá uma tendência no tipo de câmera a parecer que tá definido. Eles querem fazer a gente acreditar, assim como as crianças que vão comentar com os meninos e tudo mais, perguntar. Mas não, realmente, pelo menos na minha visão, ele não bate o martelo, até porque são crianças de 13 anos, eu acho. E se fossem, por exemplo, duas meninas, a gente não teria essa visão. Inclusive, tem muitos filmes que mostram a amizade feminina adulta, que tem um relacionamento, assim, muito próximo, de tato mesmo, né? Quando eu digo próximo, não é só intimidade de amizade, mas de
tátil e que a gente não leva tanto para esse lado. Mas o filme tem alguns tipos de câmera e também a nossa tendência a achar que seria, né? Mas eu concordo, ele não afirma nada e acho que nem faria sentido na idade que os personagens vão. É exatamente essa discussão, né? Como que a conversa, a visão de outras pessoas externas fazem a criança, o jovem ali pensar bastante sobre isso. Que aí é outro ponto que eu vou puxar mais pra frente também. Às vezes uma coisa que tá ali natural, que tá convivendo, e vem uma visão externa e faz cria novos pensamentos, né? Enfim. Sim. Acho que é uma idade que é sobre eu também concordo nesse ponto de que não deixa claro e que o filme também que nem você, pelo menos a sensação que eu tive, eu não sei se as outras pessoas também tiveram, que tem a forma como a cena é dirigida te leva a supor alguma coisa para que você, de certo modo, também seja parte das pessoas que estão pré-julgando o relacionamento dos dois, assim. Da mesma forma, seria como se você fosse uma pessoa da escola ali também, sabe? Sabe o que é interessante? As pessoas são crianças. A gente tá tendo uma visão igual, não os adultos do filme. Nenhum adulto do filme pensa muito sobre isso. A gente tá tendo uma visão próxima das crianças. Isso eu achei interessante. Sim. Sim. Eu acho que existe uma leitura social muito clara quando a gente vê esse tipo de comportamento, porque é o tipo de comportamento que não é incentivado para crianças homens. Então, o fato de existir esse carinho, esse cuidado nesse nível, tipo, de dormir junto, de estar junto, nesse sentimento de preocupação de um jeito maior do que a gente vê numa amizade masculina, o tipo de apoio entre os dois, a fisicalidade entre os dois também, é algo que eu acho que naturalmente não é muito comum de acontecer. Eu acho que o filme em nenhum momento a gente presume muita coisa por causa da nossa vivência, da nossa estruturação de sociedade em relação à sexualidade deles. Eu acho que a gente não pode concluir nada a partir do que nos é dado. Uhum. No máximo a gente pode concluir que o Remy tinha uma sensibilidade muito maior e o Léo teve uma vivência que fez com que ele conseguisse bloquear essa sensibilidade quando necessário. Sabe o que eu tenho a sensação dessa sensibilidade dele? Não é nem se um sente mais que o outro, mas um se sente livre pra expressar quando ele é incomodado e o outro guarda até estourar. Tem uma cena de briga dele que ele vai... É sempre até o último momento. É quando ele chora, é quando ele não externaliza com palavras, né? Exato. Então a gente acaba tendo essa leitura que é uma leitura homoafetiva, que não necessariamente representa a realidade, mas que a gente faz essa leitura porque a convivência social que a gente tem como referência da figura masculina junto a outra figura masculina é sempre essa. Meio que é isso que eu penso. Tipo, porque exatamente, não é um filme gay. Vou usar esses termos mesmo. Não é um filme gay. Mas é um filme cuja conotação, a partir da nossa ótica da relação entre dois homens, traz essa lembrança, porque a nossa ótica sobre proximidade entre dois homens é de que se você é um homem, você está se aproximando de outro homem de uma forma íntima, e não no sentido erótico, no sentido íntimo mesmo, de tipo alguém com quem você se abre, alguém com quem você é vulnerável, é sinal de que você tem uma relação, você tem desejos erotizados pelo outro, e não tipo, não, você é um homem e você está expondo a sua vulnerabilidade para outro homem. Sabe o que eu achei interessante da forma como ele apresenta isso?
porque ele mostra exatamente essa palavra que você usou, vulnerabilidade. É uma intimidade diferente, porque, de certo modo, a minha visão de moça, olhando o pessoal, os homens héteros convivendo, ainda assim é uma relação muito tátil mesmo. Se você olhar um jogo de futebol, assim, ele sai, sempre comemoração de um certo modo... Só se abraçando, Só se pulando, abraçando, né? assim, não é exatamente a ação, mas o modo em que ele é construído que muda. Porque você vê bastante o relacionamento entre amizades hétero que ainda assim tem um vínculo masculino muito forte, que é uma coisa que, por exemplo, as mulheres brigam muito hoje. Que a gente sempre tem uma visão de rivalidade feminina em filmes, essas coisas que vai fazendo a gente ter isso na fase adulta. Eu comentei da parte de relacionamento de intimidade dos filmes, que não são um problema, mas a intimidade e vulnerabilidade, ele não mostra muito para mulheres. Enquanto o homem hétero tem uma aproximação, mas é exatamente esse ponto também, que não tem muita representação nesse sentido. É mais um toque... Eu não sei explicar, mas eu sei que vocês sabem o que eu quero dizer quando... Eu diria que é um contato mais de impacto. No Isso! Nunca é um negócio, um toque leve. É sempre um toque mais... Tipo, sabe? Meu brother, assim, e esse negócio, assim, mais... Quase um esporte. Eu achei interessante eles usarem o esporte também no filme. Porque é um esporte de contato que ele vai jogar hockey e tal. Especialmente hockey, que é um esporte de bastante, tipo... assim, enfrentamento, violento. Né? E que eu aprendi aqui no Canadá que, bom, foi o meu colega que falou. Eu não assisti muitos jogos de hockey, acho que eu vi um só. Mas ele falou que sempre tem uma briga, é meio que uma tradição que todo jogo em algum momento tem que parar pro pessoal se bater. Então, assim, sim, eu até durante o filme eu comentei com a B assim que eu achei interessante o esporte escolhido, porque eles falam de outros esportes, eles falam de futebol, ele jogando futebol com o Léo, né, jogando futebol no recreio e tal, mas tipo, ter escolhido o futebol do hockey, assim, que tradicionalmente é um esporte, vou colocar aí muito entre aspas, assim, violento, sabe, um negócio muito, eu sou, assim, vou brigar, e não sei o que, vou pra cima dos caras, um negócio assim, sabe, muito... Achei interessante essa coisa. Que a parte do esporte, assim, sei lá, da linguagem do esporte, tipo, de dar encontrão mesmo, assim, esmagar o outro na parede, assim, e tal. Tem essa coisa violenta mesmo, assim. Eu tenho a impressão que a diferença do que mostra no filme e da visão hétero que geralmente passa é que essa sutileza, assim, parece que o toque precisa ser disfarçado em alguma coisa, ou se a pessoa vai elogiar, é meio que com um tonzinho de piada, que é pra poder tirar um pouco da sensibilidade da palavra, por mais que você sabe que são dois amigos se elogiando, ainda se elogiando, fazendo um tonzinho pra ver se disfarça, apesar de ser frequente, assim, a ideia que quer passar é a mesma, mas precisa dar uma disfarçadinha ali pra não cair no cenário dos meninos, no caso, né, que eles começam a sentir que precisa dessa necessidade. A gente quer dar um abraço, mas tem que fingir que tá, sei lá, esmagando o outro, não sei. Ou fazendo um abraço de ladinho, um negócio... Tem que fingir que eu tô, na verdade, batendo na outra pessoa, não tô dando um abraço. Realmente, nunca tinha pensado nessa visão. Aí, eu queria contar a minha experiência em situações parecidas, porque eu acho que 13 anos, 14, por aí, é uma idade que isso ocorre com uma certa frequência. E aí é um pedaço, assim, que... Numa escala menor... Eu acho que eu entendo a situação dos dois, assim. Eu fui uma menininha que gostava muito de videogame. E eu gostava de jogos, e eu gostava dessas coisas. E nos anos 2000, 90, a gente tinha separação em 2 caixinhas apenas. Então, se você gostava de videogame, automaticamente, assim, e por aí vai.
E aí, acho que com 13, 14 anos, você começa a pensar na sexualidade sua e no dos outros também. E aí, nisso aí de gostar muito dessas coisas, acaba que divide os grupinhos, né? Os meninos e os meninos, e eu fazia muita amizade com os meninos. E aí, uma coisa que eu ouvi bastante dos 13 até os 15 anos por aí, é outras pessoas perguntando se eu já tinha ficado com os meus amigos. E às vezes é uma pessoa assim, você já ficou com o X? Como que não? Você é muito amiga dele. Tá com o Y assim? Então, tipo assim, as outras crianças e às vezes professores. Então não é tipo, a gente ali tá falando só das outras crianças falando. Eu achei a versão dos personagens adultos bem madura, assim, até porque na experiência nem sempre são. E é interessante isso, porque qualquer intimidade automaticamente é relacionada com um relacionamento romântico. Você não pode ter uma amizade muito íntima. E aí, no caso deles, tem o plus de ser 2 meninos, né? Mas eu sei que acontece também quando você tem uma amizade muito próxima com pessoas eu não vou falar hétero ou homossexual, porque com 13 anos eu não sabia nem o que eu queria. Eu tava querendo jogar videogame, assim, as pessoas vinham perguntar externamente, assim, eu não pensava na situação, que acho que é a situação deles também, né? Não estavam pensando nisso. O que era. É igual acontece no filme mesmo, né? Acho que tem um grupo de meninas que vai perguntar se eles são um casal e tal. E eles falam, tipo... Não tô pensando nem em você nem nele, assim, tipo, é novidade essa linha de raciocínio, sabe? Só amigos. Bom, acho que a gente pode passar um pouco para falar dos personagens, falar um pouco das características do personagem, né? A gente já começou falando que tem o Léo e o Remy. É Léo e Remy mesmo, né? Sim. Exatamente. Que a gente... Eu vi que o Matheus e a B já começaram a falar um pouco das características de cada um. Por exemplo, o Léo é a pessoa que já externaliza mais as coisas e o Remy já é uma pessoa que guarda mais os sentimentos ali dele, né? Um pouco. E o que vocês acharam assim dos personagens como um Tive a todo? impressão de que o Remy é mais assim passionate, qual é a palavra em português? Mais emotivo, talvez. E o Léo é mais tenta ser mais fechado, assim, porque ele é muito preocupado com o que os outros pensam dele, assim, então ele tenta meio que agradar os outros e guardar muito, assim, também pra dentro dele o que ele tá sentindo. Enquanto parece que o Remy era um pouco mais, tipo, ele mais, sei lá, ele sentia alguma coisa e a coisa explodia, assim, sei lá, a coisa saía pra fora, assim. Eu acho o contrário, cara. Eu acho que o Léo, ele, quando ele sente o negócio, ele não deixa crescer, ele já externaliza e já é mais prático. Ele vai ter esse momento do luto maior depois, né? Mas assim, no dia a dia dele, no normal, seria, acho que ele prático, assim, ele se sente ameaçada, ele age na hora, ele externaliza na hora, afasta o menino na hora, ele briga com a outra menina na hora, e vai. O Remy, ele vai remoendo. Ele vai só angustiando e até não suportar mais, que é uma criança ainda. Sim. Outro ponto também dos dois que eu achei que tem uma diferença boa, que eu acho que é o que faz eles ter isso, o Léo tem outra pessoa mais ou menos da idade dele. Ele tem um irmão muito próximo também. Enquanto o Remy é sozinho. Eu acho que isso também muda um pouco a personalidade dos dois. Faz sentido. Faz sentido, não tinha pensado nisso não. O irmão dele, aliás, é um bom personagem, o irmão dele também, eu achei, assim, tem poucas cenas, assim, do irmão dele, mas as cenas que você tem, se você fosse pensar num... Seria, tipo assim, sei lá, se for pegar um negócio mais clichê, você ia pegar o irmão mais velho chato, que fica... São personagens que apoiam, né? São personagens que apoiam justamente assim, os pais ou todas as pessoas em volta, assim, que nem a começou a ser, pessoas bem
bem cientes ali do que, né, como o mundo tá funcionando, assim, eu achei interessante esse. Bem? Bem carinhosos, assim, cuidar, tipo, todo mundo tentava dar bastante suporte, assim. Exatamente. Eu fiquei pensando se o fato de não ser um filme hollywoodiano é o que fez os estereótipos dos familiares também não cair no estereótipo de familiar. Faz sentido. Sim. Faz sentido. Eu, por exemplo, tentei fazer um paralelo, eu não sei se passou pela cabeça de vocês. Eu achei, no início, agora voltando, eu achei que o filme ia seguir uma estética parecida com... Uma estética não, uma ideia de história parecida com Moonlight, quando a gente assistiu Moonlight. Eu achei que em algum momento ia ter um time skip deles mais velhos e não sei o quê. Achei que ia mais ou menos para... eu achei que ia para essa ideia, sabe? Tipo assim, ia mostrar o que aconteceu ali na infância, na época da escola, e depois time skip, como isso repercutiu na vida deles no futuro, sabe? Se eles se afastaram, alguma coisa. Mal sabia eu que o filme iria para outra... Que o intervalo seria muito curto, que é basicamente um ano, né? Eu acho que é basicamente um ano só a história, contada dentro de um ano. É realmente uma reviravolta ali do filme que eu não esperava. Dá pra saber que é um ano pelas flores, né? Tipo, o processo das flores. Tipo, no filme ela tá florindo igual no começo. E tem a época da escola também, né? Eles trocando de escola até a formatura. Eu acabei de pensar nesse negócio da flor, achei engraçado. O que não fica muito claro é qual que era a escola anterior deles, né? Provavelmente eles mudaram de escola, né? Não era uma escola... Provavelmente estava todo mundo acostumado já. Acho que é tipo quando, sei lá, muda de nível assim na escola, né? Tipo, sei lá, do ginásio colegial. É que eles viraram high school, assim. Eu tô falando isso, gente, mas eu realmente acho que é por causa da idade, tá ligado? Pela minha experiência, eu estudei com as mesmas pessoas desde a segunda série e essas conversas começaram com 13, 14 anos também. Com 13, 14 anos, é a idade mesmo. É um processo de descoberta dessa questão. Sim. Da sexualidade como um todo. E o filme... E o filme é mais sobre isso do que qualquer outra coisa, né? No final das contas. Eu não vejo nenhuma das... Tipo, nenhum dos comentários feitos pelas crianças tem uma origem pejorativa, eu sinto. Tipo, é curiosidade natural, sabe? Não é um negócio de tipo, nossa, elas estão perguntando por são crianças babacas. Não, é tipo, são crianças que estão tipo... Você gosta dele? Você gosta dele? Tem um menino lá que faz um bullying lá. Eu lembro que eu fiquei com raiva dele. Sim. O menino que quando ele se apresenta na escola, ele fala que ele gosta de comer, daí eu falei assim, esse aí é gente boa. Aí depois ele faz bullying com o outro. Você... Decepção. Por exemplo, tem umas meninas perguntando, é tranquilo, né? Tipo, as meninas perguntando realmente é meio... Eu acho que também concordo que é meio sem... Não é pejorativo, é só uma curiosidade mesmo. Mas a ideia da visão das outras pessoas realmente é o que faz como acontece com o Léo, de... reação infantil, você não tem experiência do que você tratar, né? Você vai afastar ou você não vai parar pra conversar, não sei. Talvez uma criança assim com mais maturidade pra idade. Mas a ação é muito inesperada nessa. Você não tem experiência suficiente. E no caso, ou pessoas o suficiente pra você se abrir assim e falar sobre isso também. Tá num ambiente novo também, querendo ou não, você vai querer... do ser humano você querer fazer com que as outras pessoas gostem de você, né? Sim. Então, você chega naquele ambiente novo, ninguém se conhece e tal, aí você vai querer se enturmar com as pessoas, e aí que acaba caindo nessas armadilhas da adolescência,
de você não ser aquilo que você é de fato, assim, digamos, tipo assim, você botar uma máscara de outra coisa, né? Ainda mais nessa época da adolescência, que é a época de tentar entender, tipo, de que grupo que você faz parte, tentar, tipo, fazer parte do grupo e tal. Né? Então é bem, tipo, a adolescência é bem sobre isso, assim. Sim. E também Sim. você se construir, né? Também, porque são. Você tá tentando lidar com a sua aparência para as outras pessoas, mas também a forma que você é. Você também não se conhece. Tem várias opções, pode ser várias coisas. Aí... Sim. Mas, falando nisso, o filme, pelo menos na minha visão, assim, uma coisa que eu senti falta do filme é um pouco, talvez seja por causa de como ele foi, digamos, estruturado, eu senti um pouco de falta de coisas do Remy, assim, de ver mais cenas dele solo, Eu acho sabe? que isso é muito proposital pra construir esse fato de que, tipo, a gente não conhece o Remy. A gente malemar conhece o Léo, que a gente tá acompanhando, e nem o Léo conhece o Remy tanto quanto ele achou que ele conhecia. Verdade. Ao ponto de que, tipo, exatamente que essa incógnita eu acho que é a chave do filme, sabe? De tipo, o Remy, que é esse amigo que ele via todos os dias, tem um lado tão reservado que ele não conhece, que eu acho que ele não tem nem a maturidade pra conhecer esse lado ainda. Ao ponto de que o Remy acaba cometendo suicídio e ele não tinha identificado essa possibilidade porque não é a vivência que ele tinha com o Remy, mesmo eles convivendo diariamente, sabe? Uma coisa que eu acho E que interessante. só a mãe. Desculpa, pode falar, Bê. Concluir? Eu ia falar só que, tipo, a mãe do Remy já sabia dessa possibilidade, tanto que ela fala, você não pode ficar com a porta fechada Sim. e tal. Mas essa interação não é uma interação que tange a relação do Léo com o Remy. Então a gente não sabe porque ele não sabe. Porque é essa incógnita que vai ficar pro resto do filme, pro resto da vida dele, sabe? Sim. Isso da gente seguir a visão do Léo é muito interessante, porque não vai ter um período mais pra frente que ele tem uma certa confiança na intimidade que ele tem com o Remy. E aí a gente agora, igual você comentou, a gente sabe que ele não tem uma visão completa do Remy. Só que ele tá tão confiante que quando as outras pessoas que conviveram com o menino, a gente vê o Léo fazendo várias amizades novas, fazendo esportes novos, fazendo coisas novas, e ele não tem a lógica o suficiente pra pensar que o Remy também pode ter feito isso ao longo do ano. Então, quando as pessoas que conviveram com ele aquele ano falam dele, o Léo não aceita que as coisas que o pessoal fala. Sendo que várias vezes no filme, quando vai mostrar a câmera em primeira pessoa do Léo, ele olha e o Remy tá falando com outras pessoas. Ele pode não ter a intimidade que ele tinha com o outro, mas eu achei interessante o Léo não questionar que ele sentia falta dele, o Remy sentia falta do Léo, mas que ele ainda assim conheceu outras pessoas, que ele poderia estar fazendo outras coisas também, sabe? Tá. Pode falar, Matheus. Não, eu ia falar que eu tenho, na real, outra visão sobre isso, que é o fato de que, tipo, o Remy não conseguiu estabelecer novas relações. Ele tinha contatos com outras pessoas, mas ele não tinha novas relações. Tão íntimas assim, né? É, exatamente. Era tipo colegas, não eram novas amizades, sabe? Sim. Sim. Que tipo, o Léo galga esse espaço e inclusive o cara que começa a discussão sendo meio o bully dele, que é o cara do hockey lá, ele tipo vira amigo do cara do hockey de dormir na casa. Sim. E o Remy não tem eu diria essa autoconfiança mesmo pra criar esse... Caramba, eu tô olhando aqui, tá tendo uns raios pesados, desculpa. Esse espaço em que ele fique numa posição de conforto dentro dessas relações, sabe?
Eu concordo. Tanto que ele briga com o Léo, acho que exatamente por causa disso. Como, tipo, aquela última instância, tipo, o último grito de socorro. Que é, tipo, o outro conseguiu se adaptar, ele não conseguiu se adaptar. Sim, Enfim, pode falar. eu concordo. Nesse sentido, até senão não aconteceria o que aconteceu. Ele tem um espaço reservado pro Léo, que o Léo não queria fazer mais parte. Mas essas amizades, mesmo que um tanto mais rasas, assim, existiram de certo modo. Elas não são inexistentes por completo. Ele não tem o mesmo valor pra ele, mas eu achei interessante que o Léo achou que elas não eram nada, assim. Eu acho que essa cena que ele fica bravo com o pessoal, eu acho que reflete um pouco até do que o Matheus estava comentando antes, de que como a gente não vê nada do Remy, e naquele momento o Léo também percebe que ele também não sabia nada do Remy, tentando descobrir outras coisas, por exemplo, que o cara fala, ele estava sempre alegre, e aí ele fala assim, como é que você sabe que ele estava sempre alegre? Como é que você tem certeza que ele está sempre alegre? Aí, tipo, talvez eu acho que ninguém sabia no final das contas, né? Eu acho que foi pra ele também um aprendizado novo. Acho que ele também achava que tava de boas, e aí ele aprendeu que não, e ele fica indignado que as outras crianças não aprenderam. Eu tive uma sensação de que ele ficou bravo porque ele achou, tipo, que o que os outros estavam falando era muito superficial, alguma coisa assim. Sim, de certo modo era. Essa sensação que eu tive também. É exatamente por isso que eu falo que é tipo, beleza, eles são colegas. Mas eles não conheciam a pessoa com quem eles estavam colegando, sabe? Não sabia que o cara tocava boé, né? Assim, sabe aquele negócio assim que você conhece a pessoa e um dia a pessoa aparece, sei lá, na TV tocando boé. E você fala assim, ué, mas essa pessoa tocava boé e conversava com ela todo dia, não fazia a mínima ideia disso? Mais ou menos dessa vibe aí. Não conhecia meio que nada da vida, né? E é esse lance que vocês comentaram Olha só pra você ver como é que eu fui meio cego nesse filme, né? Tem a cena dessa parte da mãe falando que ele não pode trancar a porta e não sei o que e tal. E na minha cabeça, beleza, não pode, é uma regra da casa na minha cabeça. Assim, mal sabia eu depois, né, descobrindo que ele se suicida no filme, que voltando iria remeter a esse ponto, né? Eu fui muito ludibriado nesse filme, assim, porque eu não imaginava de jeito nenhum que iria acontecer esse plot twist no filme. Não sei se... Eu só entendi o significado disso agora que o Matheus falou. Na verdade, eu tinha esquecido disso. Não, é muito doido isso. Queria puxar mais um pouquinho do vídeo do Beck. A gente ainda tem 20 minutos de Beck. Vamos lá. No começo do filme, eu tenho que dizer que ele não me pegou de primeira. Assim, esse começo do filme não me chamou a atenção. O início dele parece bem drama adolescente, naquele clichê, tipo, vou chegar, vai começar uma escola nova, conhecer novas pessoas, vai sofrer bullying por ele ser diferente, e em determinado momento eles vão, pela amizade, a pressão do ambiente escolar vai acabar separando os dois, mas depois eles vão se entender, assim. Eu tava com essa visão, assim, logo do que começou o filme. Mas o filme, ele usa ali de um personagem secundário, tipo de um adolescente número 4 ali, só pra dar mais ou menos, dar voz ao que a gente presumiu logo nos primeiros minutos do filme. Que ela chega e começa a questionar o Léo e o Remy, se eles são um casal, tudo, assim, né? E o Léo é bem categórico quanto a isso, assim, tipo, eles falam que não, eles não são um casal, eles só são muito amigos e não tem nada a ver isso que ela tá falando, tipo, senti que ele fica bem
bem ofendido quanto com isso, com esse questionamento, né? E depois também junto com uma outra brincadeira, assim, bem sem graça, tipo, mas também acaba sendo coisa de adolescente, tipo, presumindo que o Léo e o Remy possam ser gays, o moleque vai lá, começa a provocar ele. E isso afeta bastante o Léo, a ponto de que, a partir desse momento, ele começa a se distanciar do Remy. Então, e aí acho que a partir disso ele começa a tentar se envolver mais em atividades mais atividades de héteros, assim. Vai pro hockey, ele tenta se enturmar lá com o pessoal que fala sobre esporte, fala sobre futebol. E assim, tipo, e aí começa bem essa quebra, esse distanciamento entre os dois amigos, né? E bom, nessa hora a gente lembra que é da fase da adolescência, a pré-adolescência, isso é complicado. Hoje em dia, se fosse uma situação entre dois adultos assim, a gente tem, por mais que fosse uma amizade muito duradoura, se um começa a se distanciar do outro, a gente tenta ali tenta uma reaproximação, mas caso não dê certo, tenta entender os momentos, mas até certo ponto, vida que segue, né? A gente fica triste, de perder uma amizade, mas no geral é isso, vida que segue. Mas aqui a gente lembra como essa fase de pré-adolescente, em que é tudo muito a flor da pele, assim, todas as emoções estão sempre ali. E o Léo começa a se afastar e o Remy não leva isso muito bem, né? Ele tenta se aproximar do Léo, tenta voltar a conversar com ele, ir junto pra escola, mas o Léo começa a afastar ele e o Remy, tipo, ele não aceita isso muito bem, vai lá, eles brigam, ele chora, faz cena, só faltou se jogaram no chão ali, berrado, e ter jogado um copo d'água na cara do Léo. Mas nesse momento, o filme me surpreendeu com uma informação muito, muito importante, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, que Zé Fini tem uma origem francesa, cara. Eu não imaginava isso. Eu sempre ouvi Zé Fini, mas nunca tinha parado para pensar de onde que vem, assim, né? E nesse momento do filme eu descobri que Zé Fini é um aportugamento de Zé Fini. Então, achei isso bem legal, assim. Tá aí, Clube do Filme, sempre trazendo uma pílula de informação toda vez. Mas voltando ao filme, ele falta, tipo, depois... Trazer aqui, a gente volta. Eu só queria dizer que pro Beck não pedir desculpa que o filme tá bem produzido. Sim, todos os cortes e tal. Viu? Bom, Não, pode quer falar falar. alguma coisa? Deixa eu comentar um negócio rapidinho que é idiota. Queria comentar, não sei se eu imagino que o Beck talvez esteja ouvindo, que eu tive a mesma realização sobre o Zé Fini logo quando eu mudei pro Canadá e comecei a ter contato com francês. Mas qual que é esse negócio do Zé Fini aí que eu me perdi? Eu não entendi. Zé Fini. Em francês, Zé Fini significa, tipo, acabou. É o fim. E é o fim. E tipo, no Brasil tem essa expressão Zé Fini, tipo. Mas é tipo Zé, sabe? Não é Aham. Zé. Não, mas em que momento isso é usado no filme que eu me perdi? Ah, sei lá, eles devem falar em algum momento. Eles estão falando Ah, francês. tá, entendi. Caraca, eu me perdi totalmente nessa parte. Pô, eu queria puxar questão assim, se teve alguma cena, algum ponto que
que chamou a atenção de vocês, assim, que ficou marcado? Vocês gostariam de comentar sobre? Eu até tenho, mas eu acho que a gente não chegou no ponto dela ainda. 2 cenas. Mas ela é 2 mais pra cenas. frente da onde a gente chegou. Se vocês quiserem, eu continuo lá o vídeo do Beck pra gente chegar mais pra frente. Eu tenho mais coisas a falar sobre a segunda metade do filme, pós-suicídio, na verdade. Então, acho que podemos seguir com o Beck até essa parte, até ele comentar sobre isso, e aí depois a gente volta nessa parte, segunda parte do filme, digamos. Depois de tudo isso, assim, né, o Remy falta numa viagem da escola. E nisso eu não sei se foi uma interpretação minha ou se o filme que o diretor quis passar isso mesmo, assim. Que durante essa viagem que eles fazem da discussão escolar, eu tive a sensação de que o Léo, tipo, ele não faz parte de um grupo, assim, não tem os amigos dele, assim, tipo, tem conhecido, tem colegas, mas nenhum amigo de verdade. E nessa parte da viagem ele não tem um amigo, não tem uma interação que mostra que ele tem mais uma amizade mais profunda quanto a isso, né? Então, isso foi mais ou menos a minha interpretação que eu entendi dessa parte. E aí, eles voltam dessa viagem, né? E o filme vem pra te dar aquele tapa na cara que a gente até viu chegar, assim, ainda mais pra quem viu o trailer, mas pra mim eu não esperava que viesse com tanta força, assim. Porque quando eles voltam na viagem, eles estão chegando tudo, eles vêm, os pais já estão esperando ele, os pais de todos os alunos já estão esperando ele na escola, né? Eles começam a perguntar por que eles estão lá, porque isso não é todo mundo começa a descer para encontrar com os pais. A mãe do Léo entra no ônibus, uma cara já pesarosa, tipo que aconteceu alguma coisa. E assim, essa preparação pra mim já estava claro que tinha acontecido uma coisa grave com o Remy. E o meu jeito pessimista de ser, eu já tinha pensado que ele tinha morrido, tinha acontecido alguma coisa. Porque vamos lá, gente, esse tipo de preparação já é meio que clichê. Os adultos se juntando para dar uma notícia para criança, para adolescente. E então a gente já tá esperando que o guri tinha morrido, assim, porra. Já vi ponto para Terra Beat, então essa preparação não me pega desprevenida, assim. Quer dizer, não me pegava, porque essa pegou. Essa realmente eu tava esperando que o Remy ia morrer, pô, mas assim, eu achava que ele ia tentar fazer alguma coisa, assim, o Léo tá ali por perto e acaba caindo, se machucando, e seria um acidente. Eu não tava esperando que ele viesse, tipo, a cometer suicídio. E isso me pegou muito, assim, porque aconteceu tudo isso, mas eu ainda tava com aquela visão de que ia ser um filme para adolescente, então eles teriam teria aquela quebra, assim, de amizade, mas pra frente eles iam se voltar à amizade, ou então que não seria uma coisa muito, um acontecimento assim tão grave. E foi. Mas ele já tinha me pegado por essa falta, essa morte do Remy, tipo, como ela aconteceu. Mas também porque isso aconteceu exatamente na metade do filme. Geralmente esse tipo de coisa acontece mais no final, quando tem já vai vir uma conclusão, uma resolução pro filme. Isso acontece na metade, então ainda tem mais toda uma história ali do que aconteceu e do pós, como o Léo vai encarar essa morte do Remy. E a partir daqui o filme muda. A gente vê o Léo tendo que lidar com o que aconteceu. E aqui é um ponto que eu acho que mostra como a gente não sabe lidar
os nossos sentimentos nessa idade, porque ele se sente responsável pelo ocorrido, né? E com certeza vão ter gente que vai concordar com esse sentimento, vão dizer que ele tem culpa por ter afastado o amigo, assim, não ter dado não tá lhe dando apoio. E para esse tipo de pessoa, e eu espero que não seja ninguém aí no clube, mas eu desejo meus sinceros, vai tomar no cu. Porque, não, mas vai mesmo. Porque quando eu tava vendo, depois eu terminei de ver o filme, fui ver um trailer, buscar um trailer pra ver como é que o filme tentava se vender. E acabei caindo num short vídeo, assim, que o cara abria dizendo que, com uma frase bem clichê, aquele negócio de você é eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. E eu achei uma frase, assim, eu já acho uma frase bem babaca, assim, bem clichê. E eu não cheguei a ver o resumo do filme, então do vídeo, então não sei dizer se ele segue por essa linha de raciocínio, mas isso pra mim pareceu, depois de ver o filme e ver esse trecho, pareceu muito que ele tava tentando colocar a culpa do que acontece em cima do Léo. Que tipo, claramente o Remy tinha um sentimento muito forte com relação ao Léo, e ver ele se afastar isso foi demais pra ele, tanto que ele cometeu ele acabou tirando a própria vida. Então, acho que usar essa frase assim acaba tentando justificar um erro com outro erro. O Léo foi babaca em simplesmente ter se afastado do amigo daquele jeito, não falou nada, não deu nenhuma justificativa, assim. Mas ele também não pode ser responsável por todas as atitudes que o Remy teve como ele lidou com isso, assim, com esse distanciamento. Essa é a minha opinião. Mas, voltando aqui pro filme, eu acho que essa parte do filme boa, muito boa, que vai mostrando como ele vai passando pelo luto, como ele não tem mais ninguém com quem desabafar na escola, ele até tenta um amigo do Walker lá, de dormir na casa dele, eles vão jogar videogame, mas não é a mesma coisa, né? Tipo, não é aquela mesma amizade. Bom, alguém quer iniciar a segunda parte do filme? Eu achei muito interessante esse negócio que o Beck comentou, que tem pessoas que ainda responsabilizam crianças, né, de como estão lidando com o sentimento. Inclusive a mãe do menino por 10 segundos. A da mãe do menino em específico, eu entendo, porque eu acho que é exatamente o problema que aconteceu com as duas crianças, que o sentimento vai acontecer com qualquer um em qualquer idade, pode estar velho, que vai acontecer o sentimento. Como você lida com ele, que é as coisas que a gente aprende. Sim. No caso dela, ela vai sentir o ressentimento do menino? Ela não controla isso. Mas é como ela vai lidar com isso que mostra que ela é uma adulta razoável. Exatamente. Do lado dela, eu acho que ela em especial estava inclusive procurando alguma coisa que demonstrasse o que foi o estopim que fez isso acontecer. Sim. Então, ela ter essa reação, eu acho que é natural, dadas as circunstâncias. Mas também eu achei ótimo que ela voltou atrás e... Sim, até porque não teve nenhuma carta, nem nada do tipo, né? Exato. Então ela precisava desse close. É interessante ver o Léo e ela passando pelo processo do luto juntos, né? E os dois tentando lidar ali, cada um do seu jeito. E talvez tentando meio que buscar um no outro, assim,
alguma coisa, eu acho que o Léo tava se sentindo culpado e tipo, acho que ele tava querendo falar isso pra ela, mas ele não tinha coragem, talvez, ele vai ter coragem só no final do filme. E ela tava querendo entender o que aconteceu, né? Entender por que isso aconteceu e também ir atrás dele pra tentar perguntar, mas você sabia o que tava acontecendo, não sei o quê. E cada um vai lidando com o luto do seu jeito e eles vão se procurando assim várias vezes, né? Tipo, eu achei isso interessante do filme. O que eu gosto também é que ele não tá resolvendo só a culpa dele, né? Ele também perdeu um amigo. Sim. Sim. Exatamente. E falando também sobre o processo de luto dele, também é interessante ver que ele vai tentando suprimir muito, assim. E acho que só lá quando ele machuca no rock lá, ele quebra o braço lá, que ele chora, né? Sim. E é quase como se. É É a hora que quase sai como se ele tudo. estivesse usando. Hum? Não, é exatamente, é a hora que sai tudo. Sim. É, quando E é- tipo, acho que quando ele machuca e vem a dor, vem tudo, mas é também quase como se ele estivesse usando aquilo como desculpa pra poder finalmente chorar, assim. sim, Porque, sim. sabe, é como se, tipo, agora tem um motivo, não sei, porque ele tava tentando muito segurar pra dentro, assim. Ah, é que é o negócio, né, do homem, né? Não pode chorar e não sei o quê. E aí usar como desculpa, né? Que naquele momento não seria tão estranho, apesar de que o médico acha estranho também, de qualquer forma. Mas é uma licença para ele poder chorar e desabafar um pouco sobre. Eu queria elogiar que as pessoas nesse filme eles choram muito bem. Eu achei muito, tipo, corria muito, assim, as lágrimas pingavam, assim, eu achei que é Não, impressionante. os dois atores pré-adolescentes ali são muito bons. Eu achei muito boa a Sim, atuação de ambos. não, bom Achei, pra caramba. sim. Aliás, E pode falar. uma coisa que me chamou a atenção desse filme é que os dois adolescentes, mas também acho que todo o elenco, assim, eles conseguiram me passar muito uma sensação de, tipo, serem pessoas reais, assim. E, tipo, que às vezes você meio que vê a interpretação, mas nesse filme parece que eu tava vendo mesmo pessoas reais de verdade, assim. Fiquei impressionado. Sabe que eu acho que também ajuda nesse ponto que você comentou? Eu acho que por causa de ter muita cena de cotidiano também. Tem muita cena deles trabalhando. Verdade, eu comentei isso, eu assisti junto com a Ariane, eu comentei isso com ela. Teve uma cena que é, tinha alguns diálogos, assim, que eram meio uns diálogos bem cotidianos, assim. Teve uma cena que eu acho que a mãe do Remy fala, ah, como que você chegou aqui? Aí ele fala, eu vim de ônibus. E tipo, nossa, precisava ter esse diálogo no filme, meu Deus. Mas eu acho que esses são pequenas coisinhas que vai construindo meio que essas cenas mais cotidianas, essas conversas mais informais que acaba tornando um negócio mais real, assim, porque, tipo assim, meio que assim na vida real, a gente não vira e manda uma frase de efeito toda hora, assim, a gente vai falando, assim. Então eu achei que isso foi importante pro filme, assim. Vocês não acharam interessante das profissões possíveis, assim, escolherem que o Léo ele trabalha numa fazenda de flores? Hum? Eu achei interessante escolherem que ele trabalharia ali, a família dele é de. Trabalha com flores. Mas eu acho que é bem comum até, né? Bélgica, Holanda, Comum mas. ter só trabalhando com essa parte Poético. poética. Eu vi um videozinho essay lá falando que meio que as flores vão meio que representando pô, meio que a relação dele com o Remy, porque começa tudo florido e aí depois é, eles vão colhendo as flores, aí depois quando os dois meio que tipo brigam assim, aí tem aquela cena que o trator tá tipo destruindo as flores todas assim.
e depois pro final do filme eles começam a replantar e no final as flores estão floridas de novo, assim. Então tem aí talvez uma linguagem poética aí, Uma metáfora. uma metáfora. Cinemática. Esse momento de silêncio. Pede um back novamente. O Matheus queria comentar alguma coisa antes? Eu confesso que eu esqueci o que eu ia falar nesse meio tempo. Eu esqueci o que eu ia falar. Quer ir pro back e Pra frente, depois. a gente descobre. Beleza. Deixa eu aproveitar a comentação mais uma coisa que tem a ver com o que o Beck já falou. A cena da viagem de ônibus lá também, o Beck tava falando que pegou ele meio de surpresa, assim. Eu queria comentar que eu acho também que o jeito como essa parte toda é meio que construída. Eu não sei, eu sinto que, tipo, às vezes um filme de Hollywood ia. Talvez quando eles estavam saindo pra viagem, ia chegar alguém e falar assim: pare o ônibus, aconteceu tal coisa. Ia falar para as pessoas sair, não sei o quê. Mas nesse filme foi, tipo, muito assim como eu imagino que aconteceria na vida real mesmo, assim. Tipo, a gente já. Né, tipo, a gente já passou por situações assim. De, tipo, tem algum problema e você meio que só vai descobrir. Tipo, você sente que tem alguma coisa estranha, você só vai descobrir depois o que foi. E nesse caso do filme foi bem assim, né? Ele chega no ônibus e aí ele percebe que o Remino tá lá. Mas aí eles vão, eles fazem a viagem e tudo mais. Aí volta, aí quando volta, opa, os pais estão na escola. Então não sei, eu acho que essa construção conseguiu tornar a coisa bem real, assim. E faz, assim, isso ser bem. A gente sentir bastante, assim. Tem um ponto que o Beck falou Lembro. sobre isso aí também que eu achei interessante sobre esse pedaço, que é que ele comentou que o Léo também não tem muitos amigos próximos. E realmente, mesmo quando ele vai tenta chamar o amigo pra ir pra casa dele, não é o mesmo nível de intimidade, até porque isso constrói com muito tempo, assim. Eu lembrei, era exatamente sobre isso que eu ia comentar, que é exatamente isso, que tipo, as cenas que o Beck falou, não, a sensação é de que eles filmam desse jeito, e tipo, pra mim, eles filmaram desse jeito 100%, que tipo, ele nunca tá acolhido dentro dos grupos nos quais ele tá sendo exibido. As cenas são sempre ele meio de canto, tentando Verdade. se adequar àquele espaço e, tipo, exatamente se formatar aquele espaço, deixar as coisas que são dele pra conseguir se encaixar naquele padrão dentro daquele grupo, sabe? Tem toda uma discussão sobre, tipo, como a gente faz isso quando a gente começa a se envolver com outras pessoas e quando a gente quer socializar com outros grupos, a gente acaba se formatando ao que aquele grupo faz e tudo mais. Mimetizando. Exato. Então tem bastante dessa posição a ser observada também. É uma fase muito complicada, né? Da vida das pessoas, né? Essa idade. É uma fase brutal da vida das pessoas. Brutal. Tanto que eu acho que a sinopse no MUBI está até isso. É alguma coisa sobre brutalidade da pré-adolescência. Algum rolê assim que eu vi em algum lugar, se não foi na sinopse do MUBI, foi em algum lugar que eu vi do filme falando justamente sobre como é punk essa etapa da vida. É que até voltando ao caso que o Beck trouxe do rapaz que tentou simplificar ali numa frase do Pequeno Príncipe, né? Porque o que mais assusta nessa fase da adolescência é que você tá percebendo que tudo é muito complexo. Tudo vai muitas variáveis, assim, nada é tão simplista assim. Então se alguém vira e fala assim, resolve uma situação humana, social, com uma frase, é que a pessoa tem um pensamento muito superficial do que é relação humana, assim. E é o que o adolescente tá passando, é descobrir que é tão complexo assim. Então... E nessa época tudo também é muito, assim, elevado a centésima potência. Tem um assim, hormôniozinho ali também. Tem. Então, tudo que acontece assim um córtex muito pré-frontal ali. Tem umas coisas assim.
E como adolescentes e pré-adolescentes podem ser cruéis, né? Completamente. Não sei como é que é hoje, né? Já porque há muitos anos que eu passei dessa fase. Mas é a parte do cérebro, segundo Voices of My Mind. É que eu vi em algum lugar e eu não consigo lembrar. Tem uma parte do cérebro que realmente. A parte de filtro só desenvolve por completo, acho que nas casas dos 20, né? É o livro que você estava lendo lá sobre smartphone e Geração ansiosa. geração ansiosa, exatamente. Que biologicamente ainda tá desenvolvendo essa parte que tem questões de filtro e tudo mais. Sim. Enfim. Eu acho que isso é natural, não tem. É meio que faz parte do processo humano, sabe? Voltarei aqui. A gente só aprende na prática sofrendo. Então a gente vê, pelo menos pra mim, Quer botar o eu B? senti que o Isso. personagem do Léo vai murchando, né? Vai vendo as consequências da morte do Remy e ele vai sentindo que ele tem alguma responsabilidade sobre o que aconteceu. Então isso vai deixando ele cada vez mais deprimido. Achei bem não legal, acho legal não é a palavra, interessante como essa parte vai mostrando. E depois vai vendo também como os pais do Remy estão lidando com isso também. A cena do jantar, que eles vão lá, eu achei muito boa. O irmão do Léo contando quais são os planos que ele tem para depois se formar. E o pai do Remy, tipo, realizando que o filho dele não vai ter esse privilégio. E aí ele começa a desabar, a chorar na frente das outras pessoas. A mãe do Remy vendo o marido dela desabar daquele jeito e tentando se segurar para não desabar também, alguém tem que ser forte nesse casal. E no momento que ela sai ela sai da sala, vai se distanciar daquilo ali para não, sabe, tentar de alguma forma fugir daquela realidade, mas ela ainda tá tendo que lidar com aquela coisa ali. Então o Léo vai vendo tudo isso vai acumulando nele e acho que chega até um momento em que ele já tá tão sobrecarregado com um sentimento de culpa, em que ele quebra. E o filme usa a parte que ele quebra o braço no jogo de hóquei para simbolizar isso. Não tem, ele já tá, ele quebrou o braço, ele não tem mais uma válvula de escape também para outras atividades para se distanciar do que aconteceu. Então isso acaba consumindo, ele já estava se consumindo antes, o sentimento de culpa, agora então vai aumentar ainda mais os sentimentos. E assim, até o ponto, esse sentimento vai crescendo tanto, até um ponto que ele tem que confessar, tipo, ele não aguenta mais isso e ele vai até o trabalho da mãe do Remy e acaba contando que o Remy fez aquilo por causa dele, porque ele afastou o amigo, ele se distanciou, então foi isso que aconteceu. E tudo isso passa na cena do carro ali. E agora eu vou falar assim, até esse momento eu tava achando o ator que escolheram pra fazer o Léo bem qualquer coisa, assim, tipo, não é um garoto que entrega uma atuação muito boa, mas também acho que o personagem também não, a direção também não exigia muito uma atuação muito mais pesada, assim, com vários sentimentos.
Mas nessa hora ele entregou. Tipo, eu comprei a ideia ali de que tava sendo difícil pra ele contar aquilo, admitir aquilo. E toda aquela coisa, tipo, dele tipo, todo aquele contando que ele se afastou do Remy e que talvez por isso que ele tenha se matado, e a mãe do Remy, ele tipo escutando isso, tendo que dirigir aquela bomba, não sabendo direito o que fazer com aquela informação. E ali expulsa o garoto do carro, larga ele no meio do nada. E a gente vê o Léo andando na floresta também, todo sem rumo, tudo. Aí acho que nesse momento a mãe deve ter voltado às faculdades mentais, assim, e foi lá para tentar conversar, ou tentar entender melhor o que aconteceu também. E aí vem outra cena que eu achei muito legal, dela quando ela encontra com o Léo, e o Léo tá segurando um galho porque ele tá achando que ela vai fazer alguma coisa com ele para se vingar. E essa cena também eu achei muito bonita. Não diria bonita, mas assim, foi muito tocante. É uma cena muito tocante do garoto achando que ela tá buscando, vai querer algum tipo de vingança, e ela abraça ele como se estivesse perdoando ele, tentando dizer que tipo, ele não tem culpa do que aconteceu. E o filme, depois dessa cena, termina com a conclusão que pra mim, tipo, do Remy tirando o gesso, pra exemplificar que ele já tá no caminho de se recuperar da morte do amigo. Então ele já tira o gesso e já tá inteiro de novo. Então eu acho que o filme termina com essa mensagem, assim, de que ele morreu, mas agora o Léo vai seguir a vida dele sem mais remorso quanto a isso. O Fael tinha perguntado lá no começo se a gente tinha alguma cena assim que queria um destaque, alguma coisa assim. Não lembro exatamente as palavras que o Fael usou. Mas eu acho que essa cena da mãe e o menino com o galinho me deu um aperto. Porque talvez uma das interpretações também era que ele estava com medo da mãe. E é o que eu pensei também na hora, mas ao mesmo tempo eu pensei assim, eu fiquei muito em dúvida do que ia acontecer. Acho que esse que é o ponto. Que eu não sabia pra onde ia, se ele estava com medo da mãe, o que ela ia fazer, se fosse algo realmente, ou se ela não ia fazer nada, se ia abaixar, se ele ia fazer pra se proteger, por isso que ele estava segurando, se ele ia tentar fazer alguma coisa com ele mesmo. Então ficou um clima assim de tensão, assim, que acho que essa cena foi uma das que me pegou assim, no filme. Assim como a da mãe no hospital, porque ela trabalha na maternidade. E eu achei isso também uma cena pensativa, que trouxe muitos pensamentos. Assim. Realmente. Bem, vou puxar aqui só da minha cena, assim. Tá falando, mas tá mutado. Eu tô mutado? O Matheus. Eu tava. Matheus. Ah, então, vai lá, Matheus. Não, eu ia apontar a cena do pai, da mãe e da família do Léo na mesa. Que é aquela coisa de, tipo, tentando segurar, e de repente, tipo, pá, o pai despenca ali na conversação, falando sobre o que o filho da... o filho do outro cara ia fazer. Sim, vê que negócio que, tipo, o filho dele não vai poder ter essa experiência, né?
realmente puxado. Tem um... Só pra eu puxar a cena que, pra mim, acho que eu já até comentei com a Bia, assim, pra mim, eu acho que a cena que mais me pegou de todas é a primeira vez que o Remy chora na mesa, que é logo depois quando eles brigam, eu acho, e ele se tranca no banheiro e depois ele sai, e aí eles vão tomar café, que ele não consegue tomar café porque ele fala que tá com dor de barriga. Aquilo ali que eu falei assim, nossa, esse aí isso aí é exemplificação de tristeza mesmo, cara. Que eu acho que todo mundo já deve ter passado em algum momento, que é aquela tristeza assim que dói o estômago. Essa é pancada, assim, que você não consegue fazer nada, assim, te baqueia de um jeito que é pesado, assim, e eu achei que a atuação dele ali foi muito boa, assim, eu consegui sentir a dor de estômago dele de tristeza, assim, vendo ele atuar ali, achei muito boa. A cena lá da mãe do Remy abraçando ele me pegou bastante também. Porque eu sou muito fraco pra cena de abraço, assim, eu não sei, tem alguma coisa que me deixa muito emocionado. Tem uma cena, sem dar spoilers, no Undertale, que dois personagens se abraçam e, assim, toda vez que eu vejo alguém jogando esse jogo, quando chega nessa cena eu começo a chorar, assim, não tem jeito. E aí essa cena final, tipo, especialmente essa coisa de tipo, ela tá brava com ele, não sei o que, mas daí ela vai e abraça ele sempre. Deus. Me pegou demais. Mas a cena que a B falou também dela na maternidade lá, também fiquei. Me fez pensar. Muitas boas cenas. E aí, temos mais alguma coisa que queiram puxar sobre? Que a gente tá basicamente chegando no final do filme. Tem o lance de que a gente até comentou um pouco aqui, né, B, sobre o fato deles ficarem na casa ainda, mesmo pós-ocorrido, né, pós-suicídio do Remy, assim, eu achei... Aí a gente ficou num questionamento, assim, do que seria melhor. Seria melhor sair da casa? Seria melhor ficar na casa? Acho que vai muito da família, da pessoa. Né? Eu acho que sair da casa era importante. Eu também fui mais nessa vibe aí, tipo, eu não sei, acho que seria muito... É meio punk, assim, imagina, toda hora você ter que ir no banheiro e tal. Pesado demais. Ele tá aí, né? Não? Pior que eu acho que eu ficaria. Então, a B falou que ela ficaria na casa. Porque eu lido melhor conforme... Com qualquer coisa, conforme eu vou alimentando dela, assim, né? E não sair e não ter mais da onde tirar as informações que eu quero. Porque eu tenho certeza que, tipo, daqui a anos eu teria um negócio assim, nossa, eu queria ela ver. E não tem mais, sabe? Eu acho que isso ia me causar um consumo muito maior do que... Eu não ia conseguir fazer esse processo. Porque o meu é muito lento. Talvez seja um negócio parecido com o que aconteceu no filme mesmo, né? Um tempo ali e tal, absorvendo o que aconteceu, e aí depois muda. Até conseguir olhar e não... não vou falar ressignificar, porque é uma perda que para a família não tem exatamente como, assim, mas... Pra ir lidando isso de uma forma... Não sei como explicar. Mas acho que eu ainda teria esse apego. Mesmo. O processo, acho que eu ficaria mais grudado ali na possibilidade de ter como rever e ficar ali consumindo aquilo. Para algumas pessoas isso é terrível. Mas eu acho que eu lido melhor dessa forma. Então ficou eu e o Fael, assim, meio dividido.
assim. Eu vou aproveitar falando assim como lidar essas coisas e puxar aí como é que foi o sentimento de vocês pós-filme, se o filme ele, né, aquele negócio assim, tipo, com o tempo pensando sobre o filme gerou algum sentimento durante e depois, ou foi só durante? Como é que foi a experiência de vocês assim nesse ponto? É que eu acho que eles foram dois temas diferentes mesmo, assim, o filme quebrou numa visão dos adolescentes, como que eles estão lidando com a situação e tal, das pessoas, dos coleguinhas novos comentando o que eu tô sentindo em relação ao meu amigo e tudo mais, e o luto mesmo, assim, a perda de alguém e quais os sentimentos que isso traz. São dois temas grandes, assim, pro mesmo filme, e eles dividiram o filme bem no meio, né? Realmente. Dá uma quebrinha, né? Tinha bastante coisa pra pensar. É, mas eu achei interessante que, pra mim, pelo menos, assim, foi um filme que não foi aquele que, tipo assim, você assiste, aí passa 2, 3 horinhas, assim, tipo assim, o filme é legal, mas você não fica pensativo sobre o filme, sabe? Eu acho que esse filme, pelo menos pra mim, foi um filme que eu fiquei ali uns 2, 3 dias conversando com a cabeça sobre, sabe? Sempre, tipo, às vezes durante o dia surgia alguma coisa e a gente falava sobre o filme, assim, alguma coisa do filme. Isso eu achei interessante, que foi algo que ficou ali no subconsciente, assim, vira e mexe vinha alguma ideia sobre, algum pensamento sobre o filme. Comigo também não foi o tipo de filme que acabou e aí eu fiquei Pablo Escobar assim por algumas horas. Não fiquei assim. Tipo, acabou, beleza, segui em frente, mas aí foram vindo coisas assim, foram vindo pensamentos. E aí eu fui percebendo mais coisas do filme, assim, conforme eu, tipo, pensei mais sobre ele depois, assim. É. Eu acho Eu que dos terminei o dois... filme. Ah, pode falar, bem. É que eu comentei dos dois temas, eu acho que o primeiro eu consegui ter uma visão assim. Os dois temas que eu comentei, eu fiquei bastante tempo refletindo sobre eles. Mas o primeiro ainda era uma coisa um pouco distante. Por mais que eu tenha comentado que eu lembro dessas fases e tudo mais, ainda é uma versão para adolescente, hoje na casa dos 30 e poucos. Ainda é uma visão assim, eu sou uma terceira pessoa, sei lá, eu ainda consegui ter uma visão de crítica em cima, né? Agora, a parte do luto maternal é um negócio assim que ainda me pega bastante. Então, não era só um pensamento de tentar entender ali como é que funciona, ai, como que a sociedade vive. Não era só isso, era realmente compadecer da dor daquela perda, sabe? Então, foi um negócio que não só perdurou pensando nas coisas que acontecem no filme, mas no sentimento de quem passa por esse tipo de situação. Não que eu esteja comparando os dois pesos, são pesos diferentes, situações diferentes, assim, mas é que pra mim eu acabo tendo essa relação Como ressoou pra você, ressoou né? Mais, Cada parte, exatamente. Sim, sim. Entendi. Bem, mais alguém quer trazer mais alguma coisa sobre, ou podemos seguir para considerações finais e o recomenda, não recomenda? Posso trazer um back também. Eu vou fazer uma camiseta disso que eu tô achando muito engraçado. Posso trazer um back, é muito engraçado, né? Posso trazer um back. Então, trazemos. Manda um back. O Beck. Claramente uma piada de tiozão. Casalmente. E chegando agora às minhas considerações finais e a gente recomenda. Eu vou dizer que eu acho que o filme até metade ali, ele é bem qualquer coisa, assim, tipo, se o filme fosse, se a primeira metade do filme fosse ele todo, ele seria um filme legal, mas tipo, facilmente esquecível, assim. Não que isso seja um demérito, assim, tipo, o filme é legal, mas tipo, ele não é algo que não é uma história que me prende ali naquela primeira metade. Já na segunda metade, depois que vem toda a reviravolta, tudo, o filme
cresce muito, assim. Ele fica bem mais interessante, a história acho que fica bem mais envolvente, então fica bem mais legal. E é por isso que eu recomendaria Close. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo Clube do Filme e até lá. Dei tchau pro Beck aqui. Aqui não deu tchau. Bom, então tivemos aí a opinião do Beck dizendo que ele recomenda o filme. E vou fazer diferente. Hoje vou começar comigo. No recomendo e das considerações finais. Bem, vou dizer que eu terminei o filme e as duas palavras que eu disse duas palavras não, né? O conjunto de palavras que eu disse é um filme triste e é um filme muito bom. Então eu vou deixar com isso e vou dizer que eu recomendo o filme. Eu acho que é um filme muito bom e eu acho que vale assistir o filme, vale pegar ali a Mubi como streaming para assistir o filme, né? Que você pega aí seus 7 dias grátis. Você pode aproveitar, já assiste Close, já assiste Dias Perfeitos e alguns outros filmes ali que provavelmente é bem provável que vão aparecer durante aqui o ano. Acho que tem um sentimento de que alguns filmes vão vir de lá esse ano aí. Fazer valer a mensalidade da Mubi que eu tô pagando. Valer a mensalidade, boa. Faero, pode seguir com o seu recomenda, por favor, e as considerações finais, né? Eu gostei bastante do filme, eu recomendo. Eu acho que é um filme que ele é muito tocante e ele consegue representar bastante, assim, bem os sentimentos ali que ele tá tratando sobre, assim. É um filme que depois, pensando sobre ele, eu fui percebendo mais coisas, mais detalhes, assim. E aqui na nossa discussão vieram mais detalhes que eu não tinha percebido, eu fui percebendo. Então, tipo, é um filme que acho que cresceu, assim, foi crescendo, assim, tipo, depois de assistir ele continuou crescendo, assim. Então eu recomendo, eu acho que é um filme bem legal, que nem o Fael falou, é triste, mas é muito bom. Boa. P, por favor, suas considerações finais, se recomenda ou não recomenda? Eu acho que é um filme que tem um ritmo um tanto diferente para muitos filmes que tratam da mesma questão. São personagens que nem vocês comentaram, que traz um senso de realidade, assim, eles são tangíveis. A situação como um todo, como as pessoas tratam, eu acho que foi bem desenvolvido os personagens, até para criar um mistério sobre um personagem não é do nada, não é que trouxe as ações de qualquer um dos personagens do Alien só para cumprir roteiro. Ele foi construído, os personagens têm uma personalidade mesmo, um aprofundamento. Os temas que tocam são bem válidos para as pessoas assistirem, então baseado em tudo isso aí eu recomendo também. E o filme como filme mesmo, como fotografia, trilha, tudo também, eu achei que foi feito de um nível muito alinhado com a história. Ele não roubou a cena e ao mesmo tempo não deixou a cena fraca. Ela sempre foi assim, pelo menos na minha visão, on time. Então acho que como nesse sentido também mais um ponto para recomendar aí. Boa. E por fim, Matheus, suas considerações finais, recomenda ou não recomenda? E depois, qual será o próximo filme que iremos assistir?
Bom, primeiro de tudo, eu só quero complementar o que a B falou sobre fotografia. Cara, esse filme é bonito. Ele é um filme visualmente bonito. Os takes, eu gosto muito do fato de que muitos dos takes que ele usa é sempre com uma lente muito achatada, então a gente tem um campo focal super curtinho pra, tipo, forçar você a ficar de olho na expressão de todos os personagens quando eles estão expressando coisas. Então, tipo, geralmente é meio que essa vibe do blur de tudo em volta. Então é tipo, você tem que olhar para o que a pessoa está fazendo, você não tem outra escolha. Você precisa saber ver os microexpressões, assim. Que. Só com o complemento também é uma parte que eu discordo do Beck, que eu achei a escolha do ator Mirim ali muito boa, exatamente porque ele sabe conter tudo aquilo que ele precisaria estar expressando na atuação dele. Que ele tá sempre com aquela cara assim, mas você, tipo, parece que é uma panela de pressão que tá crescendo, assim. Então, nesse ponto, eu gostei muito do ator Mirim. Que mais? Chorei no filme, chorei menos do que eu achei que eu fosse. Eu achei que eu fosse sair, tipo, lacrimejando e chorando, chorando, chorando. Eu achei que eu fosse chorar do mesmo jeito que eu chorei em Vidas Passadas. Eu chorei diferente. Foi uma sensação de tristeza muito mais profunda do que necessariamente uma sensação de emoção intensa. Então eu achei isso muito interessante nessa classificação do filme. E por essas e outras, por ser um filme bonito, por ser um filme diferente, por ser um filme que conta uma história de um jeito diferenciado, pelas atuações e por tudo, eu recomendo o filme com certeza. É isso. Do filme da próxima vez que nos vermos, eu tenho duas escolhas, como sempre, porque a gente nunca sabe selecionar uma coisa só, né? Eu vou jogar a responsabilidade na consideração ética do negócio aqui. O filme que eu tinha escolhido, eu pesquisei e achei que eu tinha encontrado em algum stream e não encontrei em nenhum stream hoje, quando eu estava falando. Eu tinha encontrado ele em algum stream pra falar aqui. Certo. Então precisaria ser extreme ousado, que eu acabei de ver que tem um negócio com 55 seeders. Perfeito. Alternativamente, tem um que está disponível em streams mais recorrentes. Então, é essa a dúvida que recai aqui. É tipo. Com a fim de navegação estamos versus com a fim de caminhos oficiais estamos. Cara, o que você decidir, a gente tá seguindo, cara. A gente já assistiu. Como é que é mesmo? Que era o Psycho Gorgon. E ele não tinha nenhum serviço de stream. Tivemos que alugar e sair emprestando para todos. Exatamente. Igual a gente vai fazer com esse. Super alugado. Alguém alugou em algum momento esse daqui. Exato. Então, vamos com o meu plano original. O outro vai ficar mais pra frente, porque eu realmente, talvez lá pra julho, eu gostaria de recomendá-lo. Alegadamente. Alegadamente. Mas então, para o plano original, é um filme de Brian De Palma, de 1974, chamado O Fantasma do Paraíso. Nossa, Nossa, Phantom of the agora Paradise. foi o Fantasma do Paraíso. caraca. Deus. Caraca! Que é esse capacetinho, hein? Meu Deus, o negócio, o filme está classificado como terror / musical. Já me chamou a atenção. Como essas duas coisas vão se conectar? Aí sim está a minha curiosidade. Se você está ouvindo esse encontro, procure no Google. Exatamente. É isso aí. Eu não garanto a qualidade do filme, mas eu garanto que pelo menos ele tem um estilo muito peculiar. É o capacete do cara do Berserk lá, do Griffith.
Diferenciadíssimo. Ninguém sabe o que eu tô falando, mas é isso aí. Sorry. Sei, Ah, sei. Esse eu sei. É parecido mesmo. Até o olho Mas azul. interessante. Mas Então, eu jurava que ele tava no MUBI, daí eu entrei no MUBI e fala, não está, tem esse outro que é parecido. sim. Daí. Veja esse trailer do que a gente não tem, né? Às tipo vezes isso. tem isso também. É. Ele provavelmente estava no catálogo e deve ter sido retirado há pouco. É isso aí. Tema. Bom, da mesma forma que o último que pediu desculpas, já peço desculpas antecipadamente. Qual que foi o Mas último aqui, que. Qual que foi o último que você. Dançando no escuro? Foi Dançando no Escuro. Dançando no escuro. Mas pensa pelo lado positivo, ele teve menções em quase todas as categorias do Clube de Botas. Olha aí. Olha Aqui aí. a gente tá trabalhando mirando alto. Se der bom, é bom. Se der ruim, é pra dar ruim mesmo. Pra dar ruim mesmo. Igual uma história que eu escutei esses dias. De aconteceu, o cara falou que ele falaram no trabalho lá que ele era a segunda pessoa mais preguiçosa do trabalho. Aí ele falou assim, não, minha mãe falou que eu nunca devo ser o segundo em nada. Agora eu serei o primeiro. Faço questão. Faço questão. E seguimos. Bom, então daqui alegadamente 2 semanas a gente retorna com o Clube do Filme O Fantasma do Paraíso. Filme de Aí. 1974. Filmaço de carnaval aqui. Tem uma grande Nossa. dúvida de onde você tirou esse filme. Do esquema década de 80. Não, ele é.